Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos começar o nosso módulo de propriedades físicas dos compostos orgânicos, ok? Gente, essa aula ela é muito interessante, eu gosto muito desse módulo porque ele traz uma questão que é microscópica e nos mostra relações macroscópicas na matéria. Traduzindo, ela explica coisas que são visíveis, que nós podemos observar, a partir de coisas que são interações entre moléculas, certo? Eu gosto bastante desse tema de química orgânica, principalmente. Bom, gente, antes de começar nas propriedades físicas, nós temos que começar pela a raiz, certo? Temos que começar pelo alicerce. E eu considero o alicerce desse conteúdo um camaradinha chamado polaridade, certo? Esse daqui é um dos caras mais importantes para nós nesse conteúdo. Polaridade. Ok? Então, a polaridade. Antes de entrar nessa polaridade, eu queria conversar com vocês algumas coisas assim do fundo do coração, aquelas coisas das moléculas, certo? Imagina aqui que eu tenho a seguinte situação. Uma moléculazinha de metano, ok? Uma moléculazinha de metano, certo? E depois eu quero analisar com vocês uma moléculazinha de etano. Então, uma molécula de metano e uma molécula de etano, ok? E subsequentemente eu quero analisar com vocês uma molécula de butano. Meu Deus, professor, tudo isso, tudo isso. Quero ter uma conversada aí com vocês e vamos pensar um pouquinho nisso daqui. Então vamos lá, metano, o etano e o butano. Tranquilo? Todas são moléculas hidrocarbônicas, certo? Todas elas são hidrocarbonetos formados só de carbono e hidrogênio. E eu quero que você entenda, gente, que as moléculas elas não são desse jeitinho que vocês estão vendo assim, tipo um Czinho ligado a um monte de Hzinhos. A molécula, gente, é uma coisa muito mais complexa do que isso, certo? Ela tem uma estrutura muito mais complexa sobre isso. Se nós pudéssemos fazer uma analogia do que seria uma molécula, nós poderíamos dizer que uma molécula nada mais é do que uma nuvem eletrônica. Professor, como assim uma nuvem eletrônica? Uma nuvem de elétrons, certo? Uma nuvem de elétrons. Então, olha só. Então, imagina que o metano é uma moléculazinha pequena. Então, ele seria uma pequena nuvenzinha de elétrons. Uma pequena nuvenzinha eletrônica. A molécula do etano, ela seria também uma nuvenzinha um pouquinho maior que a do metano. Concorda comigo? Então, olha só, uma nuvenzinha um pouco maior. A molécula do butano, uma molécula mais comprida, então seria uma nuvem maior, uma nuvem de elétrons maior. E quando eu falo nuvem de elétrons, eu quero que você lembre que elétrons é aquela partícula que tem carga negativa, certo? Então é uma nuvem negativa, professor? Não, uma nuvem de cargas negativas, né? Uma nuvem eletrônica, ok? Mas, professor, da onde que vem? Por que você está associando isso a uma nuvem eletrônica dessa maneira? Porque na realidade, gente, esse carbono e esses hidrogênios, eles estão ligados um ao outro por meio de interações que envolvem elétrons. Vocês já estudaram, certo? Ligações iônicas, ligações covalentes. Aqui no caso está representado as ligações covalentes, certo? O que acontece? As ligações covalentes são aquelas ligações que envolvem o compartilhamento de elétrons, certo? Envolve o compartilhar, um ali ajudando o outro a alcançar estabilidade. Toque os meus elétrons, toque os meus elétrons, vamos compartilhar. É como, por exemplo, aqui na molécula de metano. O elétron que ele tem, ele vai compartilhar com esse hidrogênio. Aê, obrigado, obrigado. Compartilhamos. O carbono tem mais um elétron, aí vem mais um hidrogênio aqui, ó. Obrigado, obrigado. Compartilhamos. Isso, bonito.
Ó, mais um elétronzinho aqui na valência dele, na camada de valência. Aí vem mais um hidrogeninho. Ô, prazer, obrigado. Vamos compartilhar. Isso. Aí, ó, que bonito. Mais um elétron aí, o carbono tem na sua camada de valência. Vem mais um hidrogênio. Ô, muito obrigado. Muito de nada. Isso. Compartilhamos. Ou seja, esses camaradas aqui, eles estão ligados por meio de interações que envolvem elétrons. Por isso que eu estou chamando uma molécula de uma nuvem de elétrons, uma nuvem eletrônica. Beleza? Professor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Você lembra que os átomos, eles têm um núcleo, certo? Eles não são apenas elétrons, não. Eles também têm um núcleo onde tem partículas positivas. Concorda comigo? Então aqui está o núcleo e lá aquela eletrosfera em torno com um elétron. Ou seja, você concorda comigo que essa nuvem aqui, ó, por exemplo, aqui no metano, por que a nuvenzinha é pequena? Por que ele é uma nuvem pequena, uma molécula pequena ali no caso, uma densidade, uma nuvem eletrônica pequena? Porque ele tem poucos átomos. E tendo poucos átomos, eu tenho, entre aspas, poucos elétrons em torno aí, formando essa nuvem eletrônica, certo? Então, é uma nuvenzinha pequena porque eu tenho poucos elétrons. E por que eu tenho poucos elétrons? Porque eu tenho poucos átomos, ok? Bom, aqui é a segunda nuvem, o etano. Bom, o etano já tem uma quantidade maior de átomos, por consequência, o que ele tem? Mais elétrons. Por consequência, a molécula dele tem uma nuvem eletrônica maior. O butano. Como é que ele é, professor? Bom, o butano é uma cadeia ainda maior. É uma cadeia que tem ainda mais átomos. É uma cadeia que tem ainda, por consequência, mais elétrons. E, por consequência, mais uma nuvem maior, né? Uma nuvem eletrônica maior aí na sua estrutura. Ok? Mas o que isso tem a ver, professor? O que isso tem a ver? Vou te mostrar uma coisa. Da mesma forma como aumenta a quantidade de elétrons quando eu tenho uma molécula, aumenta também a quantidade de prótons. Concorda comigo? Bom, imagina lá, se eu tenho um hidrogênio e desse hidrogênio eu tenho lá um elétron, obviamente eu também vou ter um próton. Escrevi dois, né? Vou ter um próton. Ah, então por cada hidrogênio é um elétron, um próton. A mesma coisa vale para o carbono, por exemplo. O carbono ele tem 6 prótons. Por consequência, vai vir 6 elétrons. Ou seja, se eu tenho cargas negativas cada vez mais aumentando dentro da minha cadeia, quando aumenta o número de átomos, o número de prótons também vai aumentando. A quantidade de cargas positivas também vai aumentando. E se você lembrar, lá no basiquinho do basiquinho da eletricidade, cargas de sinais contrários, elas se atraem. Então, o prótonzinho com o elétron, eles têm uma interação ali, eles têm uma força elétrica atrativa, querendo um vir para o outro aqui, ó. Eles têm uma força elétrica atrativa, né, que faz eles se atraírem um ao outro ali, ok? Mas por que você está falando isso, professor? Eu quero te mostrar que, por exemplo, no metano, aonde a nuvem eletrônica é menor, eu também vou ter pouca ou muitas atrações atrativas. Nossa, professor, foi redundante agora. Explica de outra maneira, professor. Olha só. O metano, ele vai ter poucos átomos. Por consequência, ele vai ter poucos elétrons. Então imagina aqui, ó, tô tentando desenhar o que seria o metano. Tá, então aqui tá os elétrons dele. Na nuvem eletrônica, isso. O que acontece? Ao mesmo tempo, ele vai ter as suas partículas positivas, certo? Dentro da molécula lá, nos átomos que compõem essa molécula, nós vamos ter as partículas positivas. O que acontece? Se eu tenho muita partícula negativa e, por consequência, proporcionalmente, também
bastante partículas positivas, você concorda comigo que essas forças de atração vão ser maiores? Ah, é verdade, né, professor? Se eu tenho bastante elétron, se eu tenho bastante próton, vai ter bastante atrações, né? Vai ter bastante atração. Isso, verdade, né? Agora, se eu tiver poucas cargas, merrequinha, né, professor? Isso, merrequinha. Aqui, ó, merrequinha. E as partículazinhas positivas, bem pouquinho também. Vai ter pouca ou muita atração? Vai ter pouca, né, professor? Pouca carga, pouca força que atrai uma a outra. Vai ser fraquinho, professor. Não vai se atrair tão forte. Então você percebe isso. Quanto mais cargas eu tiver, mais atrativo vai ficar essas forças. Mais atração eu vou ter. Agora, quanto menos partículas eu tiver, menos atrativo vai ficar mais fraquinho, né? Não vai se atrair tanto assim. É exatamente isso que vai acontecer dentro de uma nuvem eletrônica. Professor, mostre aí. Olha só o metano. Então imagina aqui que eu tenho uma molécula de metano e ela vai interagir com uma outra molécula de metano. Ah, beleza, professor, entendi. Então são duas nuvens interagindo aqui uma com a outra. Isso. Duas nuvens interagindo uma com a outra. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o metano, ele é uma nuvenzinha pequena, né? Tem pouca carga dentro dele. Ou seja, tem poucos elétrons, tem poucos prótons ali, né? Tem poucos átomos, então tem pouquinho de tudo. Você me diria que as moléculas, as nuvens de metano, essas nuvens eletrônicas, elas se atrairiam com bastante intensidade ou se atrairiam merrequinha? Por exemplo, os elétrons aqui dessa primeira molécula de metano, elas grudariam, teriam tensão aí no caso de se atrair com as partículas dos prótons que está presente nessa daqui, porque uma vai interagir com a outra. Os elétrons de uma molécula quer grudar, né, quer se aproximar dos prótons da molécula, dos átomos da outra molécula. E a mesma coisa, o vice-versa acontece. Os elétrons dessa molécula quer se aproximar, quer se atrair pelos prótons que está presente lá nos átomos dessa outra molécula. Então, como é que elas interagem, professor? Os elétrons de uma querem se atracar, querem se juntar, querem se grudar com os prótons que está lá na outra molécula. Aí gera uma força atrativa. Aí os elétrons dessa outra querem grudar nos prótons que estão lá na outra molécula. Ah, então é a eletrosfera de uma querendo grudar no núcleo da outra? Exatamente. Ou seja, mas como o metano ele tem poucos elétrons, poucos prótons, essa atração aqui é merrequinha. Então essa atração aqui é merrequinha. Não consegue fazer essas moléculas grudarem umas nas outras, certo? Isso daqui é o que nós chamamos de dipolo induzido, certo? Dipolo induzido. As moléculas, elas não conseguem grudar uma na outra tão fortemente assim. É só um relinho assim, ó. Elas só dão um relinho. Por que, professor? Elas só relam assim, só dá uma grudadinha e já meio que solta. Primeiro, porque as nuvens eletrônicas, né? As partículas ali negativas, elas são poucas, certo? Elas são poucas, pelo menos aqui dentro do metano. É um dos motivos do metano não se grudar tanto as moléculas. Tem poucos elétrons na sua molécula. Segundo, essa molécula do metano, carbono e hidrogênio, tem uma coisa muito interessante. Existe uma propriedade que se chama eletronegatividade. E o que significa essa eletronegatividade? Significa o quanto um átomo gosta de elétrons, o quanto ele é apaixonado por elétrons, certo? O que vai acontecer?
Quando esse átomo ele gosta muito de elétrons, ele é muito eletronegativo. Nossa, eu sou apaixonado. Você dizer que um átomo é eletronegativo, muito eletronegativo, você está querendo dizer que ele é apaixonado por elétrons. Quando você diz que um átomo não gosta, né, é menos eletronegativo, você está querendo dizer que ele tem ranço, sabe? Tipo, nojinho, elétron, não gosta muito, entendeu? Então, o que tem de diferente, professor, de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio? Existe uma filazinha que se chama a filazinha da eletronegatividade, que é o Fon, cloro, Brisk, pH. Bem clássico isso aqui, né? Essa fileirazinha, ela indica o aumento de eletronegatividade. Então, por exemplo, o flúor é apaixonado por elétrons, extremamente eletronegativo. Já o hidrogênio, peidinho de véia, não gosta muito, não tem aquela, tenho nojo de elétrons, sabe? Não é muito chegado, certo? Então, não é eletronegativo, tem baixa eletronegatividade. Agora, se você for comparar, por exemplo, aqui, o carbono com o hidrogênio, você percebe que eles são quase vizinhos nessa lista. Concorda comigo? Eles são quase vizinhos, estão um do lado do outro. Só tem um infelizinho aqui no meio que é o fósforo. Mas são vizinhos, coisa meiga. Coisa meiga. E o que acontece? Nessa fila, quem está muito perto, quem é muito vizinho, é praticamente a mesma quantidade de eletronegatividade. Sério, professor? É, mesma coisa. Eles têm a mesma paixão por elétrons. Ah, então porque a eletronegatividade é o quanto ele gosta, né, de puxar um elétron para si, né, professor? Isso. Então, quando eles são muito próximos um do outro ali, eles são parecidos na sua eletronegatividade. Ou seja, o carbono e o hidrogênio são praticamente o mesmo nível de eletronegatividade. E o que acontece? Nas moléculas dos hidrocarbonetos. O que é hidrocarboneto mesmo, professor? Hidrocarboneto é aqueles que são formados por carbono e hidrogênio. O que acontece nas moléculas dos hidrocarbonetos? A nuvenzona eletrônica aqui, ó, essa nuvenzona eletrônica, ela fica bem distribuída, ela fica bem espalhada, não fica tipo assim, um lado só cheio de nuvem e o outro lado sem nada. Não, fica bem distribuída, as nuvens ficam bem, todo mundo tem uma boa densidade eletrônica. Professor, como assim densidade eletrônica? De maneira mais simples, definindo de maneira mais simples. Densidade eletrônica nada mais é do que uma região que tem um acúmulo muito grande de carga negativa. Então, quando eu digo que numa parte de uma molécula, vamos considerar aqui, ó, uma molécula XA, genérica. Vamos dizer, por exemplo, que A é mais eletronegativo que X. O que acontece quando tem essa diferença de eletronegatividade? A nuvem eletrônica ela fica concentrada quase toda aqui no A. E fica um peidinho de véio de uma nuvem aqui em X. Por quê? Ué, nuvem eletrônica é uma nuvem de elétrons. Se A é bastante eletronegativo, a nuvenzona fica acumulada nele ali. Então esse lado ele tem uma alta densidade eletrônica. Eu não sei desenhar a letrinha disso aqui, tá? Vou desenhar um Dzinho, tá? Então esse lado de A tem muita densidade eletrônica. Tem uma densidade negativa muito grande perto dele. Por consequência, o X, que não é muito chegado, nojo de elétron, acaba deixando mais. Fica aí com a nuvem, ó. Fica tudo com a nuvem. Eu fico só com coisinha perto de mim aqui. Acaba que a densidade eletrônica dele fica baixa, certo? E o que acontece quando essa nuvem fica tipo só de um lado, acumulada de um lado, e um peidinho de véia do outro ali, pouquinho do lado do outro? Acontece o que nós chamamos de polaridade. Como assim, professor? Polaridade. Esse lado da molécula fica muito negativo. Por consequência, o outro lado da molécula tende a ficar muito positivo, certo? E quando acontece isso dentro de uma molécula, eu chamo essa molécula de polar. É uma molécula polar. O que significa isso?
um lado, alguma ponta, alguma região dessa molécula tá cheia de nuvem eletrônica acumulada nela. Tá com uma alta densidade numa ponta. E uma outra parte acabou ficando com polo positivo. Quem acumula nuvem fica negativo. Quem fica só com um pouquinho de nuvem fica com carga positiva. Então, molécula polar é isso. Um lado cheio de nuvem, o outro lado sem. Um lado negativo, o outro lado positivo. Beleza? Só que essa nuvem aqui, ela se movimenta de acordo com a eletronegatividade. E o que eu acabei de falar para você? Que o carbono e o hidrogênio, eles são vizinhos. Ah, são brothers, mais que sisters, são irmãs, né? Tão perto um do outro ali, professor. Por consequência, eles não têm muita diferença de eletronegatividade. Ou seja, numa molécula de hidrocarbonetos, aonde eu só tenho eles, os vizinhos ali, que gostam do mesmo tanto de elétrons, acaba que a nuvem fica sossegada, distribuída. Ó que bonito, ó. Ah, os elétrons ficam livres, ó. Tudo bonito. A densidade eletrônica, como é que fica, professor? Tudo distribuído. Toda a ponta da molécula tem a mesma densidade eletrônica. E quando acontece isso, eu digo que essa molécula é apolar. Ué, por que, professor? Porque você está vendo a nuvem se acumular em alguma ponta? Não é verdade, professor, não tem nada. Como essa nuvem está espalhadona por toda a molécula, sossegada, não tem parte positiva e parte negativa. A densidade está bem distribuída. Por conta disso, não tem polos na molécula. Então, isso aqui é uma molécula apolar. E essa daqui, uma molécula polar. Agora você já entende o que é polaridade. Se perguntarem para você o que é polaridade, você vai responder: a polaridade é uma propriedade que está associado à nuvem eletrônica. Está associada à quantidade de elétrons que eu tenho em torno de uma molécula. Se essa nuvem eletrônica tiver acumulada só num ponto e no outro lado meio vaziozão, tem polos, a molécula é polar. Se essa densidade eletrônica estiver bem sossegada, essa nuvem eletrônica estiver bem sossegada, a molécula é apolar. Não tem parte positiva e nem parte negativa, certo? Isso é polaridade. Agora vamos engatar de novo aquilo que a gente estava conversando no início. O metano, né, professor? Bom, já sabemos que o metano, por ser feito de carbono e hidrogênio, é apolar. Então as moléculas já estão ali numa interação que está bem distribuído, está sossegada as nuvens eletrônicas deles. Só o que acontece? Como o metano tem poucas partículas negativas e positivas, poucos prótons e poucos elétrons, acaba que a nuvenzinha dele é fraquinha, certo? É bem distribuída e também é fraquinha. Então as moléculas do metano, quando se aproximam uma das outras, ela não consegue formar aqueles polos instantâneos. Como assim, professor, polos instantâneos? É o que acontece, gente. Molécula apolar não consegue grudar bonito uma na outra. Ué, por que não, professor? Simples. Só consegue grudar bonito uma na outra quem tem uma polaridade bem definida. Olha essa molécula XA aqui que eu montei. Vamos ver como é que se relaciona isso aqui. Mostre lá, professor. Mostre lá. Ó, a nuvenzona tá bonita perto dela. Aqui tá um peidinho de véia. Ai, que nojo. Ó, xizinho, nuvem, porque é bastante eletronegativo. Olha só. Polo negativo, bem definido. Polo positivo, bem definido. Polo positivo, bem definido. Polo negativo, bem definido. Molécula polarizada. O que acontece? Quando essas moléculas se aproximam, elas formam interações bem consistentes. O lado positivo dessa molécula, opa, vou grudar aqui, hein? Ó, grudou com o lado negativo dessa. Ou seja, uma molécula vai grudando na outra. Ah, professor, então vai vir mais uma molécula X aqui, por exemplo. Ó, XA. E vai grudar nela também? Exatamente. E assim vai, as moléculas vão
grudando, ó, nuvenzinha pequena, ó, nuvenzona maior. Então aqui, ó, lado negativo, lado positivo. Isso são interações que nós chamamos de interações intermoleculares, certo? Então, olha só, essas moléculas polares, elas formam, né, interações que têm pontos bem definidos, bem permanentes, tranquilo? Então, quando uma molécula vai grudando uma na outra, cada uma vai se arranjando no polo contrário. Então, o lado negativo gruda no lado positivo, o lado negativo gruda de novo no outro lado positivo. E assim vai. Agora, como é que uma molécula apolar vai fazer um negócio desse? Não tem como. Não tem como, professor, não tem como. Elas vão ter que apelar. Ah, vão ser apelão, professor, vão ser apelão. Já que elas não conseguem grudar uma na outra assim tão fortemente a ponto de, meu Deus do céu, por quê? Porque a densidade está de boa, não tem um polo negativo e um polo positivo. Como é que as moléculas de metano vão sobreviver, professor? Mostre aí. Olha só. Nuvenzona delas, de boa, ó. Bem distribuída. Ó, que bonito. Bem distribuída. O que acontece? Essas moléculas, quando elas dão uma aproximada uma da outra, é como se instantaneamente ela olha uma para outra e fala: ó, minha amiga, ou a gente cria um polozinho instantâneo aqui, rapidão, só para dizer que a gente interagiu, ou senão a gente não vai grudar uma na outra. Então, ó, cria-se polos instantâneos. Polos que não duram muito tempo. É só para dar um peteleco aqui, ó, pá, 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 pronto. Aí, acabou, pronto. Já vamos se separar. Vamos se separar aqui, beleza. Cada um vive para sua. Ou seja, é isso que acontece em moléculas apolares. Elas, tipo, criam polinhos ali, ó. Ai, só um pouquinho, só uma interaçãozinha de nada. Vamos lá, cria um polinho aí instantâneo. Pronto, criei. Agora cria um contrário aí. Criei. Pronto. Se aproxima e já se desfaz. É um relinho só. Nem dá nada. Certo? Então são interações bem fracas que acontecem entre elas. Só que o que acontece? A molécula do metano, além disso, além de ser apolar, de fazer essas interaçõezinhas instantâneas, ela tem pouca carga. Capaz, professor, judiação. Judiação, aí ó, judiação. Tem poucos elétrons na sua nuvem e tem poucos prótons lá nos núcleos dos átomos delas. O que acontece? Já é apolar, a densidade já atrapalha ali elas ter esse contato. Ainda a eletrosfera dessa não consegue se agarrar com tanta força nos prótons daquela outra molécula. E os prótons dessa não conseguem se agarrar ali na eletrosfera da outra. Ou seja, uma molécula pequena, apolar, como o caso do metano, já faz uma interação fraca. Por ter poucos elétrons, poucas partículas positivas e negativas na sua molécula, faz interações ainda mais fracas. Então, molécula apolar, que tem, né, poucas cargas, é uma molécula pequena, faz interações ainda mais fracas. Certo? Ixi, professor, apolar, né? Já faz coisa fraca. Molécula pequena, nem se fale. Agora, quando a molécula vai aumentando a quantidade de partículas negativas e positivas. Aí, os polos instantâneos conseguem ser um pouquinho mais forte, certo? Então, tipo assim, é apolar ainda. Mas quando uma molécula de etano, por exemplo, vai interagir com outra molécula de etano, por terem mais partículas negativas, mais partículas positivas, elas conseguem fazer ali uma grudação, né, se grudar ali um pouquinho mais do que a molécula de metano. As ligações são fracas? São fracas, mas como a molécula é um pouco maior, as moléculas conseguem interagir um pouquinho mais do que as outras, certo? Agora no caso do butano, apolar. Desculpa, butano, você é apolar, você não tem polaridade na sua molécula. Sua densidade é distribuída. Desculpa. Mas como o metano tem bastante átomo, ele também tem bastante partículas negativas e positivas dentro da sua molécula.
Por isso que quando uma molécula de metano, molécula zona, ó, grandona, vai interagir com outra molécula de butano, ele vai criar polos instantâneos, né, rapidinhos ali, mais fortes, pontos maiores, vai ter mais contato de uma molécula com a outra, certo? São ligações fracas, mas os pontos aonde há interação são maiores do que uma molécula pequena. Então aqui, ó, pá, ó, molécula maior, tem regiões de contato ainda maior, certo? E a molécula também fica um pouco mais pesada. Vamos conversar disso um pouquinho mais para frente. Mas é isso que eu quero que você entenda nessa primeira videoaula. Professor, o que influencia? Primeiro, o que é polaridade? São regiões dentro de uma molécula que acabam gerando diferença de densidade eletrônica, certo? E o que gera isso? A diferença de eletronegatividade entre os átomos, ok? E qual é um dos fatores que mais influencia nessa polaridade? A quantidade de prótons e de elétrons presentes nessa molécula, ok? Molécula grande tem mais prótons, tem mais elétrons, vai ter maiores pontos de interação. Por mais que a molécula seja apolar, ainda ela gruda um pouquinho mais do que nas moléculazinhas pequenas que tem pouca carga. Tranquilo? Bom, gente, então nessa videoaula você entendeu polaridade, né? Uma molécula apolar e uma molécula polar. E um dos principais fatores, que é a quantidade de cargas elétricas presente nessa molécula, ok? Essa é uma das grandes bases para o nosso estudo. Então, na próxima videoaula, nós vamos começar a desmembrar ainda mais o mundo das propriedades físicas. Então, assista a nossa próxima videoaula.